Fala melhores, tudo certo com vocês? É hoje, hein? É hoje que nós vamos falar sobre os efeitos do açúcar aí, ó, no seu organismo e a interferência do açúcar nos seus resultados. Aposto que você tá doido para saber disso, né? O excesso de açúcar no sangue é uma das principais causas da diabetes. Você sabia disso? Está relacionado a diversas alterações no organismo. O excesso de açúcar no seu organismo, no meu organismo, pode a longo prazo comprometer a secreção de insulina e assim causar a obesidade, a elevação de gordura visceral e a diabetes. Outros sintomas causados pelo açúcar são dor de cabeça, espinhas, envelhecimento da pele, depressão, ansiedade, trombose, câncer, entre muitos outros. O açúcar, por ser muito calórico, ele acaba desregulando a pressão arterial, desequilibrando o metabolismo e gerando problemas hepáticos. Todos esses danos são semelhantes aos causados pelo fumo, pelas drogas e bebidas alcoólicas. Sabia? 35 milhões de mortes por ano são causadas por doenças cardiovasculares e pela diabetes. Vou falar agora sobre alguns sinais que você está comendo muito açúcar e você vai começar a perceber. Você está sempre cansado? Tem problemas na pele ou nos dentes? Tem pressão alta? Conheça os sinais que o corpo dá e que você está comendo muito açúcar e está na hora de diminuir. Difícil encontrar por aí quem não gosta daquele docinho, é ou não é? É verdade. Mas ao contrário do que todo mundo acredita, comer doce de forma balanceada, viu? Não traz problemas à saúde. O que complica toda a situação é quando se está comendo muito açúcar sem você perceber. Aí é o que complica. Como você deve saber, o excesso de açúcar no sangue pode causar uma doença chamada diabetes. Mas, claro, esse não é o único problema ou sinal de que o consumo de alimentos açucarados está elevado. Até mesmo a pressão arterial desregulada pode ser um sinal de que você está comendo muito açúcar. Você sabia, né? Isso, claro, além dos sinais clássicos que todo mundo já conhece, como aquele da pele oleosa, aquelas espinhas e o tão temido ganho de peso. Um dos principais sinais que você está comendo muito açúcar. O primeiro, cansaço excessivo. Apesar do açúcar fornecer um pico de energia ao seu organismo, esse ápice não dura muito. Na queda dessa energia, ele faz com que a gente se sinta cansado, péssimo, sabe? Segundo, mudanças de humor. Estudos confirmam que muito açúcar pode aumentar o estado de melancolia e até mesmo depressivo, especialmente nos momentos de abstinência ou quando o pico de energia está caindo no organismo. Aliás, aquela ideia de que água com açúcar acalma os nervos é uma furada, tá bom? Acredita nisso. Terceiro, o aumento do peso. Açúcar é fonte de calorias e de energia. Se você está comendo muito açúcar, sem que o seu gasto calórico acompanhe esse aumento no consumo, o resultado não pode e não vai ser outro. Você vai estocar calorias e aumentar o seu peso, ok? Problemas de pele. O consumo excessivo de açúcar gera inflamações no nosso organismo por afetar hormônios que geram acnes e ressacamentos na pele. E não é só o acne o único vilão dessa história. Rosácea, eczema, oleosidade excessiva e as olheiras são apenas alguns dos problemas de pele mais comuns causados por esse péssimo hábito alimentar. Isso, claro, sem contar que o excesso de açúcar também pode causar o que os médicos chamam de fadiga adrenal, que é um problema de saúde cujo principal sintoma são manchas no rosto. O quinto, problema nos dentes. O aumento de cáries pode ser resultado de uma má alimentação.
E se você está comendo muito açúcar, sua alimentação está péssima. Não escovar os dentes depois de consumir esses alimentos também pode causar sérias consequências para a sua saúde bucal. O sexto, vontade de comer açúcar e carboidratos o tempo todo. Açúcar causa picos de satisfação no cérebro e, como você já viu por aqui, esse tipo de alimento, assim como as massas que também transformam em glicose no sangue, pode causar dependência, pode sim. Há estudos que afirmam que açúcar e outros tipos de alimentos que geram compulsão viciam tanto ou mais que a cocaína. Você sabia disso? Sétimo, falta de concentração. A variação dos níveis de açúcar no sangue causam falhas cognitivas. Logo, a concentração é um dos aspectos mais prejudicados quando você está comendo muito açúcar. Oitavo, baixa imunidade. Quando você não tem uma alimentação balanceada e anda comendo muito açúcar, seu sistema imunológico fica enfraquecido e o seu organismo fica sem defesa contra gripes, resfriados e outras doenças virais, por exemplo. Tá bom? Nono, paladar alterado. Comer muito açúcar pode causar não só o vício, mas também pode acabar prejudicando o paladar. Pessoas que comem muito doce, por exemplo, acabam rejeitando outros sabores, além dos alimentos ricos em açúcar e gorduras. E o décimo, pressão alta. Como você já viu aqui, nessa outra matéria, não é só o sódio presente no sal que causa o aumento da pressão arterial. Se você está comendo muito açúcar, também fica exposto a esse problema. Uma pesquisa de 2010, feita pela Universidade de Colorado, apontou que existe uma relação estreita entre a hipertensão, ou seja, a pressão alta, e o consumo excessivo de açúcar, especialmente devido ao excesso de peso. Aliás, outras doenças costumam estar atreladas a esses dois fatores: consumo excessivo de açúcar e ganho de peso, como problemas cardíacos e diabetes do tipo 2. Bom, melhores alunos, o negócio é o seguinte: evitar o açúcar é uma tarefa quase impossível para algumas pessoas, eu sei disso, fica tranquilo. Ficar viciado em doces é muito fácil, pois sua absorção é extremamente rápida e logo alcança o cérebro, onde se converte em serotonina, neurotransmissor ligado ao bem-estar. Não por acaso dizem que água com açúcar é bom para acalmar, e não por acaso as mulheres sentem mais vontade de comer doces durante a TPM. Essa compulsão parece ligada a uma alteração nos neurotransmissores cerebrais, principalmente a serotonina, que gera uma alteração no centro do controle do apetite, causando aquela vontade quase incontrolável de comer doces. Você já deve ter sentido isso, né? O fato é que o nosso corpo precisa de gorduras, carboidratos e proteínas, vitaminas e sais minerais, mas não de açúcar processado. A única razão que leva as pessoas a continuar comendo açúcar é a dependência criada durante anos de consumo, entendeu? Recentemente, a Organização Mundial da Saúde reduziu o valor aceitável da ingestão de açúcar de 10% para 5% de uma dieta de 2.000 calorias diárias. Isso equivale a cerca de 20 gramas ou 5 colheres de chá. Como comparação, uma lata de refrigerante, por exemplo, pode ter até 40 gramas de açúcar, que é o dobro do recomendado. Não é possível. Com tanta oferta de alimentos ricos em açúcar no mercado, o que fazer para reduzir o seu consumo? A primeira medida é cortar a adição de açúcar refinado. Comece também a prestar atenção nas tabelas de composição nutricional dos rótulos. Você vai encontrar diferentes açúcares adicionados aos alimentos,
como xarope de milho, frutose, sacarose, glicose, adoçante de milho e muitos outros. Muitas pessoas utilizam açúcares em substituição refinado, como orgânico mascavo, cristal, mel e açúcar de coco, só para citar alguns. Mas eles são apenas menos piores do que o açúcar refinado, e seu consumo também deve ser moderado. Vai com calma. O uso de adoçantes artificiais pode ser uma alternativa transitória, quando se retira o açúcar refinado da alimentação. Como os estudos, em sua maioria, ainda são inconclusivos, é melhor ter cautela e consumi-los com moderação. Uma certeza é absoluta: o uso de adoçantes artificiais é sem dúvida menos danoso ao nosso organismo do que consumo exagerado de açúcar refinado. A verdade é que nosso paladar se adapta com o tempo, sem a presença do adoçante, e torna-se possível saborear muito mais o alimento, entendeu? Atletas com atividade física intensa podem se beneficiar do consumo de açúcares simples, dextrose e maltodextrina, antes, durante e logo após o exercício, pois nesses momentos o organismo utiliza o açúcar como fonte imediata de energia. No entanto, nas refeições que não estejam relacionadas ao treinamento, até mesmo os atletas devem evitar o consumo de açúcares simples. Tenha sempre uma garrafinha com água por perto e beba toda vez que tiver vontade de tomar refrigerante açucarado. Troque o refrigerante pela água. Seu corpo não precisa de açúcar processado e pode extrair toda a energia de que necessita por meio de uma dieta equilibrada, ok? Os principais perigos do excesso de consumo de açúcar no organismo, você sabe? Eu vou te falar. Obesidade central, aumento da gordura visceral, aumenta o risco de desenvolvimento de hipertensão, resistência insulínica, diabetes tipo 2, dislipidemias, aumento de colesterol e triglicérides, doenças cardiovasculares, síndrome metabólica e esteatose hepática, que é a gordura no fígado. A depressão, que é o consumo de açúcar em excesso, provoca aumento brusco de glicemia, seguido de sua queda. Essas oscilações de glicemia são acompanhadas de depressão e fadiga, gerando o desejo de consumir mais e mais açúcar, o que pode ser agravado por uma deficiência de vitamina B1, que é protetora do nosso sistema nervoso. É isso aí, pessoal. Hoje é isso que eu tenho para falar para vocês. Vocês são diferenciados e ficaram aqui assistindo esse vídeo do Quirino Personal. Queria mandar um grande abraço a todos e é isso aí, pessoal.